Vamos para a Bíblia. Que bom que você veio hoje. Eu tenho esse hábito e quero que você tenha também. Hoje é um dia memorável e isso vai sendo gravado. Dia 21 de agosto de 2020, depois aí de pelo menos um mês, sem culto na sexta-feira, pelo menos um mês, nós hoje estamos retornando ao culto presencial de sexta. E eu quero que você seja um parceiro meu, irmão. Qualquer amigo nosso que tenha ficado para trás, que talvez nem sabe que os cultos voltaram, ou talvez por alguma razão não pôde voltar, eu quero que você seja um parceiro, para que nenhum servo de Deus, para que nenhum irmão desta casa fique para trás. Amém, gente? Seja um parceiro nosso. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, o capítulo é o 3, o versículo é o 4 em diante. Coríntios é Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 4, diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas, lê esse final, olha que lindo, a nossa capacidade vem de Deus. Esse é um versículo que merece você destacar, merece passar o amarelinho, sublinhar, merece você registrar, talvez tirando uma foto pelo celular, porque nas batalhas que você enfrentar, seja qual for, seja emocional, financeira, espiritual, sentimental, seja qual for a batalha, se porventura está debaixo de uma batalha, você precisa recitar esta palavra de fé, de que nos momentos que você se sentir enfraquecido, você recita isso, recita com muita fé: a minha capacidade vem de Deus. A minha capacidade vem de Deus. É assim que se faz. Amém, gente? Outro dia eu vi um testemunho de um jovem rapaz pela internet. Um testemunho é força de expressão, mas um exemplo de superação. Que no nosso universo, quando é testemunho, é uma graça alcançada, não é? Mas lá naquele caso, é um menino morador da favela, é um menino morador do subúrbio, e lá do meio do subúrbio, ele está começando a emergir, ele está conseguindo crescer na vida, e já é um menino que já andou aparecendo até em programas de televisão, que de favelado, está fazendo uma caminhada agora para entrar para o grupo dos milionários. Olha que bonito, irmão, repito, a nossa capacidade vem de Deus. Que Deus permita um dia desses, você que não vê um parente ou alguém por algum tempo, receber notícia tua, e alguém falar: fulano, você não está sabendo? O fulano virou doutor. Diga graças a Deus. E o fulano cresceu na vida. Não, ele não mora mais naquele casebre alugado, e quando o vento batia, tremia até o chão. Não, o fulano agora está morando, sabe lá na onde? No bairro fulano, na casa Beltrano. O fulano agora aprumou, construiu a casa dele. Entende o que eu estou falando? Como isso é possível, pastor? Eu repito, a nossa capacidade vem de Deus. Eu conto um pouquinho da minha história, para você ter ideia. Eu subi aqui neste altar e pregar para você, e pregar também para tantos outros, seja pela televisão, ou em cultos maiores, de número de membros ouvindo. Isso aqui foi desafiador para mim. Pense em alguém que era tímido de carteirinha. Pense em alguém que quando o professor chamava meu nome para ler em classe, a bochecha tremia. Você já viveu isso já ou não já? A bochecha tremia, você engolia em horas erradas, em hora, sabe, que atrapalhava a respiração e o falar. A ponta da orelha então nem se fala, esquentava que não era brincadeira. A ponta do nariz igual, dava vontade de pular da janela da sala de aula. Timidez. Imagine agora, irmão, eu tive a experiência de apresentar programa em rede nacional, não que saiba tudo, mas estou lhe falando da oportunidade que me abriu.
cerca de 7 anos, e aqui agora falando para vocês, também registrando isso em vídeo, que vai chegar no coração e lar de tantas outras pessoas. Como isso é possível, pastor? Eu repito que a Bíblia diz, a minha capacidade, ela vem de Deus. Então, primeira lição de hoje, você tem hábito de anotar? Pois anote, não se sabote. Não se sabote não, irmão. Para de ficar se fazendo de vítima, para de ficar se fazendo de coitadinho, eu não sei, isso não é para mim, isso aí é coisa demais para mim, isso aí é areia demais para o meu caminhãozinho. Para com esse discurso de derrotado, porque quem capacita você é o próprio Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E eu quero abrir parênteses e aproveitar para mandar bênção para esta igreja. Esta igreja se manter em período que esteve de portas fechadas, essa igreja se manter e crescer num período de limitações de culto, esta igreja se manter e crescer agora que está começando a retornar o culto, ainda com limitações de público, e ainda sem ônibus, e ainda excluindo parte dos membros, é só Deus nos capacitando. Essa capacidade vem de Deus. E eu quero mandar bênção. Você recebe bênção uma hora dessa? Ou já fechou e só segunda-feira agora? Recebe bênção ainda uma hora dessa? Irmão, o desafio que você está enfrentando, eu peço que Deus te capacite em nome de Jesus. E debaixo dessa capacitação, é como um destravar do entendimento. É como alguém que está lendo várias vezes e não está entendendo, agora vai ler e vai dizer, agora eu entendi, menos com menos é mais com menos é, agora que eu entendi esse somatório aí dessa conta, então destravou o entendimento. Receba a bênção em nome de Jesus. A sua capacidade, ela vem de Deus. Mas o texto continua, dizendo então no 5, olha que sério, né? Não que sejamos capazes por nós de pensarmos alguma coisa, ou como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Verso 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então a primeira palavra de ordem para nós todos aqui hoje e agora é Deus quem te capacita. Todo desafio que cruzar teu caminho, você vai guardar essa lição. Em vez de falar isso aí não é para mim, em vez de você ser vencido antes da entrevista do emprego, em vez de você se zerar ou neutralizar em razão da concorrência, você vai começar a dizer diferente. Não, pera lá, minha capacidade vem de Deus. Quem me pôs aqui foi Deus. E se Deus me pôs aqui, Ele não vai ser mal comigo de me trazer até aqui e tirar meu chão. Se Deus me abriu a porta para chegar até aqui, eu vou entrar por essa porta, amém, gente? Deus não é mau a ponto de encher tua boca de doce e daqui a pouco me dá mais. Não, agora é só comprado. O Deus que lhe fez chegar até aqui, fará você prosseguir, como diz a música do pastor Tiago Pérez, amém? Mas dentro dessa verdade, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em o livro sagrado de Juízes, capítulo 6. Eu vou levá-lo a um texto que fala a respeito de um homem chamado Gideão. Este homem chamado Gideão, ele compreendia suas limitações. Ele compreendia que ele não tinha tamanha capacidade para os desafios que tinha pela frente, para os problemas que ele tinha pela frente, ele compreendia isso. Vamos lembrar da história, Juízes 6, verso 12 em diante. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu, o que ele respondeu? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco ou é comigo, porque tudo isso nos sobreveio?
que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aí é importante você entender o fundo histórico de que houve um tempo da vida e do povo de Israel que eles estavam sendo perseguidos pela nação, pelo povo midianita. Dentre as coisas que eles faziam, uma das maldades era: eles deixavam o povo de Deus plantar mesmo, plantação mesmo, deixava plantar, fazia de conta que estava tudo em paz. Mas quando eles entendiam que estava chegando a hora de colher, sabe o que eles faziam? O povo midianita invadia o território do povo de Deus e levava toda a colheita. Toda a colheita. Plantar que é bom nada. Eles passavam só para pegar a coisa pronta. E isso foi repetido várias vezes. Então, segundo a Bíblia, o povo de Israel começou a empobrecer, porque eles plantavam, ralavam, mas não colhiam. Abro parênteses, não é a mensagem de hoje. Que frustrante, irmão. Você planta e não colhe, deixa outro colher? Tem graça? Tem graça isso? Rala uma vida inteira, aí quando pensa, agora vou desfrutar, acontece uma fatalidade e acaba não desfrutando. Tem graça isso? Biblicamente falando, é dom de Deus você plantar e colher. Sabia disso ou não? É dom de Deus, é um presente que Deus dá, você se implantar, você fazer por onde, você se empenhar, trabalhar, dedicar, mas é presente de Deus, é dom de Deus você colher tudo aquilo que você plantou. Claro que desejamos estar plantando coisas boas, porque quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Mas voltando aqui ao texto, o Senhor então está dizendo para Gideão: Gideão, eu tenho uma missão para você. Eu estou vendo tudo que o meu povo está vivendo, eu estou vendo tudo que eles estão passando, eu estou percebendo de cá o quanto estão empobrecendo, porque plantam, mas não colhem, daqui a pouco vocês não terão nem sustento para vocês estão empobrecendo. Gideão, eu tenho uma missão para você. Eu escolho você como defensor do meu povo. E quando o povo midianita desejar entrar no teu território, quem vai impedir de entrar é você. Quem vai proteger o povo do inimigo midianita será você. Aí olha a resposta de Gideão, versículo 13, né? Ah, Senhor meu, tudo que vem nos acontecendo, né? Aí o verso 14, então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. O que diz o final? Porventura, não te enviei eu? O que a palavra quer dizer? Ô Gideão, eu sei que você deve estar se achando limitado. Eu sei que você deve estar achando um desafio muito além da sua capacidade. Mas eu quero que você entenda que quem está te mandando sou eu. Você entendeu o mistério, irmão? Você entendeu o mistério? Você entendeu que coisa séria? Deus está falando, quem está te mandando sou eu. Ele continuou inventando desculpas. Versículo 15. E Gideão disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Irmão, é tão incrível esse texto,
Esse texto demonstra Deus apostando no Gideão, dizendo que seria com ele, e Gideão colocando desculpa, dizendo que ele não podia, que ele não tinha condição, dizendo que a família dele era pobre, dizendo que ele era o menor da casa dele. Sabe o que Gideão estava dizendo? O Senhor escolheu mal. O Senhor escolheu um perdedor. O Senhor escolheu o menor da minha casa. O Senhor poderia ter escolhido o meu irmão mais velho. O Senhor escolheu uma família de gente pobre. O Senhor poderia ter chamado fulano, que é rico. O que Gideão quer dizer com isso? E eu trago para nós. Deus escolhe errado, irmão. Deus faz escolhas erradas. Será que Deus ia escolher Sebastião e acabou confundindo e escolheu Gideão? Só para rimar. Será que Deus faz escolhas erradas? Ou será que quando Deus chama, mesmo que essa pessoa seja incapaz, Deus faz dela uma bênção? Você entende a diferença? É aí que entra o milagre da fé. É aí que entra o milagre de quem confia em Deus. O Senhor escolher pessoas derrotadas, escolher pessoas que não tinham a mínima condição, pegar pessoas lá do tremendal de lama, pegar discípulos que eram gente simples toda a vida, não eram os doutores da época que foram escolhidos por Jesus, não eram os filósofos e que gabaritavam na matemática ou em qualquer outro idioma, não eram esses as autoridades políticas do momento que foram escolhidos a discípulos. A maioria dos discípulos eram indoutos, isso quer dizer que eles não eram nem letrados, eles não tinham tamanho conhecimento gramatical. Eu não estou dizendo e indo contra a estudar, eu sou fã e apoio, eu creio que é bom estudar sim, é bom ir longe, seja o português ou qualquer outro desafio, é bom estudar, eu te apoio, vá longe, mesmo você já crescido, não teve chance lá atrás de alfabetizar, não teve chance lá atrás de avançar nos estudos, avança agora. Para quem não concluiu o fundamental, tem aí algumas soluções, até do governo, que você faz algumas provas e termina o fundamental com algumas provas, te aconselho, vá longe. Mas por que eu estou fazendo todo esse rodeio? Para você entender que a nossa capacidade vem de Deus. Por que será que Deus escolheu um menino menor da casa dele e escolheu ainda de uma família pobre? Por que fez isso? Vamos lembrar do próprio Davi. O Davi também, no dia em que o rei, ou melhor, num dia em que seria ungido um rei na casa de seu pai, o Davi não tinha sido nem chamado, irmão. Estavam todos os seus irmãos reunidos, aguardando a unção real, imaginando que seriam os mais fortes, os maiores. Quem foi que Deus quis que fosse ungido? Davi, o menor. O menor. Então eu volto a dizer o que começamos falando, não se sabote. Vira aí para o seu irmão, diga para ele, não se sabote. É na nossa simplicidade mesmo, irmão, que Deus quer usar. É na nossa simplicidade mesmo. Eu repito e digo que eu sou fã de que você aprimore e cresça na vida, sou fã disso. Mas eu já vi tantas vezes pessoas de um português até fraco, talvez, exagero da minha parte, falando nós fui e nós vurtemos, e ser um homem abençoado. Entende ou não? Não teve chance de sentar no banco da escola, que pena que não teve, mas quando abre a boca, o céu se abre, diga graças a Deus, irmão. Então o que eu quero que você compreenda? A capacidade, mesmo que você não tenha, mesmo que você vai ver sem vergonha, eu já vi isso muito. Alguns irmãos, às vezes, que não trazem nem Bíblia na igreja, me perdoe se é teu caso, não é indireta para ninguém, não traz nem Bíblia para a igreja, sabe por quê? Pelo constrangimento, porque não sabe nem ler. Eu lembro de um caso, um testemunho em outra igreja que eu pastoreei, o irmão, por obra de Deus, ele era um dos gerentes, era um dos bambambãs dentro da empresa, e ele levava isso na alma dele angustiada por vários anos.
Sempre inventava uma desculpa quando alguém lhe chamava para ler alguma coisa, porque ele mesmo sendo grande na empresa, por misericórdia de Deus, ele não era alfabetizado. Você bota fé? Bota fé? Aí sempre, não, hoje eu estou sem óculos, você entende? Sempre se esquivando, porque na verdade ele não era alfabetizado. Para a glória de Deus, teve uma época em outra igreja, que nós tínhamos uma professora na igreja, e ela então aceitou um desafio de alfabetização da melhor idade. Começamos um grupo que começou a estudar, depois de crescido, irmão, era lindo ver os irmãos na sala de aula, tudo assim, irmão, já cabeça grisalha, sentado lá na própria igreja, em um dos departamentos, aprendendo, irmão, isso aqui é o A, isso aqui é o B, e juntando letras. Irmão, no dia que terminou o projeto, esse irmão soluçava igual criança, porque estava podendo ler a Bíblia pela primeira vez. Você diga graças a Deus. Talvez você que é alfabetizado, você ache isso muito, é porque você não entendeu a gravidade da coisa. Eu volto a dizer, a nossa capacidade vem de Deus. Não se sabote. Para de ficar se achando pequenininho, para de ficar se neutralizando, para de passar a vez para os outros. Não, pode passar na frente, pode passar na frente. Oh caramba, e quando chega a sua vez? E quando é que você assume sua posição? E quando é que você vai passar pela porta que Deus abriu para você? Vai ficar deixando a banda passar até quando? Vai ficar ficando para trás de retardatário até quando? Não, como teu pastor permita, estou puxando a orelha de alguém até o joelho, está errado, irmão. Pare de se sabotar. Vira para o irmão aí, mas fala sério, só até fecha a cara assim, ó, com aquela cara de brava assim, ó. Fala, para de se faz até aquela cara de brava assim, o irmão vai até tremer da poltrona aí. Não se sabota não, irmão. Pastor, tem teu apoio? Tem meu apoio em oração, como tem meu apoio também até psicológico se precisar. Pare de se sabotar. Com a bênção de Deus você vai longe. Isso foi o que Deus quis injetar em Gideão, e é o que hoje, através da fé, eu quero injetar em você. Quem sabe Deus lhe trouxe hoje, quem sabe alguém veio até de longe, até transporte público não tem ainda, você chegou aqui, pois o recado que Deus quer que você ouça é: pare de se sabotar. Para de correr dos desafios maiores. Para de dizer que esses desafios é só para a alta cúpula. Para de ficar pensando que isso aí é só para os outros, para você não. Para que isso aí, irmão. Será que Deus fez escolhas erradas? Será que Deus te escolheu e foi um engano? Era para, igual uma correspondência que o correio entrega, que vai ver, entregou no vizinho? Será que Deus errou e entregou um recado para você, que não era para você, era para o teu vizinho, era para o teu irmão gêmeo? Será que Deus errou, em vez de Mariazinha, era Benedita? Será que Deus errou porque eram gêmeos? Eu não creio. Pelo contrário, se você se acha incapacitado, meus parabéns. Porque a maioria das pessoas que foram tratadas por Deus se acharam incapacitadas. Você pode lembrar de Moisés, pode lembrar do Isaías, pode lembrar do Jeremias, pode lembrar do Gideão e pode lembrar de tantos outros. Pode lembrar do Sodré. Pode lembrar de cada um de nós. Por quê, pastor? A nossa capacidade não vem de nós. A nossa capacidade vem de Deus. Se o maligno pensou, agora falando como igreja de Cristo, se o maligno pensou que essa reviravolta toda ia fazer a igreja de Cristo parar, pois ele caiu do cavalo, se é que ele tem cavalo. Ele caiu do cavalo, porque a igreja de Cristo vai ficar ainda mais forte. Por quê, pastor? Porque a nossa capacidade vem de Deus. Eu estou numa fé grande, irmão, e eu quero injetar isso em você. Nós vamos crescer no deserto. Você entende isso quando eu digo ou não? Repito e repita comigo, diga daí: nós vamos crescer no deserto. Enquanto alguém está com a língua para fora e dizendo talvez, ó vida, ó sei lá, aquela expressão toda, nós vamos recuperar fôlego, vamos avançar, porque a nossa capacidade vem de Deus.
Quem entendeu, levanta a mão e diga: eu recebo a bênção.